Bela Safra 2025, minha casa é o campo. Pessoal, seja muito bem-vindo, meu amigo produtor, minha amiga produtora, diretamente dos estúdios da Bela Agrícola, aqui no Bela Safra 2025, trazendo para vocês sempre informações quentes, informações a respeito de mercado, posicionamento de produto, contexto técnico, tudo para que você, produtor e produtora rural, possa se beneficiar dessas informações aqui, promovidas pelo BelaCast. E no episódio de hoje do BelaCast, convidamos aqui os nossos amigos da Sumitomo Chemical, o nosso amigo Luciano Jalotto, nosso diretor de marketing Brasil, e Fabiano Rios, nosso gerente de desenvolvimento de mercado. Sejam bem-vindos, pessoal. É uma satisfação enorme poder receber a Sumitomo Chemical aqui no nosso stand. Não, o prazer é nosso, boa tarde. E assim, é muito bacana estar aqui com esse grande parceiro, nesse grande evento, podendo estar no dia a dia aqui com os nossos clientes, mas também podendo falar de maneira mais ampla aqui para a tua audiência. Show de bola. Seja bem-vindo, Fabiano. Boa tarde, Natan. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês mais um ano. Mais um ano. Construindo essa história de parceria, de comprometimento com a agricultura e com o produtor rural. Cara, isso é muito bom, né? Essa parceria longeva, né? Que vem sendo construída da Bela Agrícola com a Sumitomo. E é sempre importante ressaltar histórico, como que a parceria surgiu, como que isso vem sendo construído. Queria que você comentasse um pouquinho para nós, né, Luciano, para o pessoal poder conhecer um pouco mais a Sumitomo Chemical em casa, né, o produtor que está assistindo o nosso conteúdo, que está assistindo o episódio de hoje. Conta para nós um pouquinho da história da Sumitomo Chemical, como que ela surgiu, como que essa parceria com a Bela Agrícola vem sendo formada também, aquilo que vocês vêm trazendo de benefício com essa parceria para o produtor rural, que é cliente da Bela, que está aqui no Bela Safra, inclusive. Não, legal. E primeiro, obrigado por poder contar essa história. Show. Poucas pessoas talvez saibam toda a história da Sumitomo. E eu tô a fim de saber, porque eu já conheço a Sumitomo Chemical lá de trás, né? Porque eu trabalhava na parte de pesquisa ainda, então conheci a Sumitomo com a parte de pesquisa, mas quero conhecer ela de uma forma, talvez com uma ótica um pouco diferente. Conta pra nós. Vamos tentar contar essa história para você. Excelente. Você sabe que é uma história de mais de 400 anos. Sabia que era bem antiga. Então, é uma empresa que começou com medicamentos farmacêuticos e livros no Japão. Nossa. E aí, muito empreendedorismo foi ampliando os negócios. E há 120 anos atrás, né, a Sumitomo estava trabalhando muito com mineração, e da mineração saíam alguns resíduos, né, e talvez com possível impacto ambiental. Então a Sumitomo pensando, olha, isso aqui é um possível impacto ambiental, vamos começar a tratar isso de uma certa maneira, para reutilizar de uma maneira sustentável. Ou seja, preocupação ecológica 400 anos atrás, 300 anos atrás. 120 anos atrás, ela criou esse contexto para poder cuidar da parte sustentável da empresa. Então, o subproduto da mineração virava fertilizante. Olha só, cara. E aí ela entrou na agricultura, né? E aí começou, mais ou menos uns 90 anos atrás, começou a pesquisar química, desenvolver moléculas. Uhum. Né? E aí essa parceria de desenvolvimento, uma empresa que tem o desenvolvimento no seu DNA continuou, né? Hoje nós temos, para você ter uma ideia, 120 anos nessa área agrícola, 50 anos dentro do Brasil. Olha só. Mas muito focado até 5 anos atrás em fornecer essas moléculas que ela desenvolvia para outras empresas comercializarem. Esse era o contexto, então, por isso que eu conheci dessa forma. Eu conheci a Sumitomo, o comentário, o que sempre ficava muito fresco na minha cabeça, cara, a Sumitomo é a maior fornecedora de moléculas do mundo, cara. Então, muitos dos herbicidas, fungicidas que tem no mercado hoje são ativos, né? Foram pesquisados pela Sumitomo e são acordos comerciais de fornecimento para outras empresas. Atendi o B2B. B2B. Um exemplo aqui é a flumioxazina. Olha né? só. Talvez um dos principais pré-emergentes, soja hoje, né? É uma molécula Sumitomo. Que legal, cara. E depois de uma grande discussão interna, né? Uhum. Uma possibilidade, por que não ir para frente do agricultor e mostrar todo esse portfólio? Porque a gente investe 7,5% de todo o faturamento da companhia em pesquisa. Olha só, cara, e não é pouco, pensando em toda a história que a Sumitomo Chemical tem, né? E assim, a gente começou a desenvolver muitos produtos em diversas linhas, né? E quando você tentava levar essa solução para o produtor, você nem sempre conseguia acesso, porque você dependia de um terceiro. Nós falamos, não, vamos fazer o seguinte, vamos acessar o mercado diretamente. E há 5 anos atrás, a gente comprou uma operação lá no Farm, na América Latina, só para a América Latina. E aí começamos a introduzir esse portfólio novo que a gente tem, né? Um portfólio que está preocupado na solução completa para o produtor,
mas em diferentes segmentos, não só no químico, mas também no biorracionais, né? Depois a gente pode discutir um pouquinho sobre o que é isso, Legal, né? legal. Vou até marcar aqui. E há 5 anos a gente entrou nesse mercado. Então, essa é um pouquinho da história, uma empresa de 400 anos, 120 de agricultura, 50 de Brasil e 4 anos e meio, quase 5 anos aí, né, na frente do produtor. Que legal. Lançamos alguns novos produtos que os produtores conhecem bastante, por exemplo, é o Scalea Max. Scalea Max. A nossa principal molécula é o Indiflim, que também está presente em outros produtos do mercado, mas a nossa marca é a Scalea Max. E estamos nesse desafio de trazer acelerar essa entrega das soluções para os produtores. Né? Que legal. Então, a gente tem algumas ações hoje, só para você ter uma ideia, até 2030 a expectativa é que a gente traga mais 10 moléculas novas para o Brasil. Meu Deus, cara. Né? Então, assim, uma quantidade de pesquisa e desenvolvimento muito grande. E a gente precisa de parceiros comerciais, como a Bela Agrícola, para levar essas soluções para os produtores. Então, a parceria Sumitomo e Bela Agrícola ela começou muito antes, dentro da Nufarm, né? Mas o perfil de produto hoje que a Sumitomo está trazendo para o seu cliente, ela precisa de parceiros que tenham capilaridade, técnicos para prestar esse serviço, posicionar corretamente essa solução para poder ajudar melhor o produtor. Né? O que é natural, né? A indústria está fornecendo todo o fundamento, a parte de pesquisa, produtos de qualidade, né? E, logicamente, a Bela Agrícola também tem essa necessidade, né? De entregar bons produtos para o produtor rural, né? E é uma ajuda mútua, né? Vamos combinar. E, assim, é muito interessante porque a inovação, cada dia que passa, ela é mais difícil. Muito difícil. Então, assim, você trazer uma molécula nova, não só pela pesquisa, mas pelo processo regulatório dela, né? É bastante complexo. São anos e anos, né? E assim, cada vez mais o produtor precisa de soluções diferentes. Não é só o controle da planta daninha, não é só o controle da doença, não é só o controle do inseto. A gente precisa ajudar esse produtor a tornar essa planta cada vez mais estruturada e resistente. Sadia. Para poder capturar a capacidade de produção que ela tem. E como é que você faz isso em ambiente climático adverso, temperatura, chuva? Então, assim, quando você tem a possibilidade de compor um portfólio de químicos, mais biorracionais, que ajude isso a proteger essa planta do produtor, essa lavoura do produtor, isso tem um valor. Com certeza. Mas levar isso é muito difícil. Né? Então, a gente está nessa jornada de aproximação do cliente. Legal. Queria agradecer muito a oportunidade de contar essa história para vocês. Capaz. Assim, Vocês estão em casa, gente. Vocês estão em casa. Quem é a Sumitomo, o que a gente faz, o que a gente pode oferecer. E vocês vão ver muitas ações nessa linha de comunicação da marca, porque a gente precisa fortalecer essa marca, mas, claro, sempre colocando a mão e a força no produto que vai fazer a diferença. Pô, legal, Luciano. Fabiano, Luciano comentou aqui 400 anos de história. Muita coisa, né? É muita coisa. 50 anos de Brasil, 120 anos que começou a operação, né, de forma técnica, sempre pensando na sustentabilidade, pensando realmente no cuidado. né? E é claro que quando a gente fala de tanto tempo de atuação, não dá para falar que a empresa é tradicional, ela é tradicionalíssima, né? Então tá há muito tempo, vem construindo muita coisa. Mas é aquela situação, estamos em 2025, o nosso olhar, ele é pautado em muita coisa daquilo que aconteceu antes, mas a gente sempre tem que olhar para onde, né? É para frente, é para o futuro. Então, como que a Sumitomo Chemical vem, né, se preparando para esse futuro, trazendo essas soluções, né? O Luciano comentou 10 moléculas novas até 2030. Então, tudo isso vem sendo pesquisado já há algum tempo por conta do período regulatório para poder colocar esse produto no mercado. Como que a Sumitomo vem se preparando? Você que é nosso gerente de desenvolvimento de mercado, como é que o mercado está sendo desenvolvido por vocês? Conta para nós um pouquinho, Fabiano. Então, a Sumitomo é uma empresa muito visionária, né? Observando o que acontece no campo com o produtor, ela consegue, de muitas formas, trabalhar isso com as moléculas que ela está trazendo, né? A gente tem, por exemplo, hoje um problema enorme de resistência de planta daninha. A gente está trazendo uma molécula nova que vai ajudar muito o produtor a resolver isso, né? Principalmente quando a gente fala de capim amargoso, capim pé de galinha, vassourinha de botão, caruru resistente, né? Então, assim, é uma molécula que realmente vem para auxiliar muito o produtor. Em função de não ter nenhum histórico de resistência para ela, um mecanismo de ação que não é novo, é um PPO, mas que traz muita inovação, porque é o único PPO do mercado, o único inibidor de Protox, né,
que é sistêmico e controla folhas largas e folhas estreitas. Olha só, Então, cara. assim, é realmente uma quebra de paradigma que o agrônomo, o produtor, vai ter que absorver, né? E aqui está a Sumitomo como uma das empresas mais técnicas que tem no mercado também, porque se a gente tem produtos que vão auxiliar e revolucionar a agricultura, a gente também tem que levar o conhecimento técnico para o agrônomo, para o produtor rural. A gente hoje tem uma das equipes mais bem desenvolvidas, mais bem capacitadas do Brasil, justamente para auxiliar os nossos parceiros, assim como a Bela Agrícola, a trazer isso de uma maneira mais sustentável, não só do ponto de vista ambiental, né, mas também do ponto de vista de ter uma longevidade nessas tecnologias, ser utilizado de maneira correta, da forma que não agrida o meio ambiente, que traga economia para o produtor também, né? Sustentabilidade, eu sempre falo, né? Eu gosto de pensar da seguinte forma, não é só a parte ambiental, né? O produtor ele tem que estar satisfeito, tem que ter lucratividade, tem que estar feliz com o que ele está fazendo, né? E a Sumitomo, ela olha todas essas Todos partes. os âmbitos, né? O Luciano falou aqui de 10 moléculas, né? Eu falei só de uma, mas a Sumitomo também tem fungicidas novos. É isso que eu queria contextualizar um pouquinho, né? Que o Luciano tinha comentado antes, né? Natan, a gente tem um lado do controle, que eu preciso pensar no controle da planta daninha, no controle do inseto, no controle da doença. Eu preciso ter isso bem pautado, porque isso faz parte da realidade do produtor rural na ponta. Mas eu também tenho um lado que eu preciso me preocupar com a qualidade daquela planta, como que ela está sadia, né? A estrutura dela, ela se preparar para expressar todo o potencial produtivo que ela pode expressar. Então, no sentido controle, como que a Sumitomo está se preparando para esse futuro? Olha, hoje se a gente pegar o que já tem no presente, né? O Indiflin, nosso Scaliamax, está aí entre os melhores fungicidas do mercado para manejo de doenças, né? Realmente agregou muito para o produtor, até trazendo o contexto de resistência, essas coisas. Então é um produto que realmente veio para trazer uma eficácia de controle que o produtor já não tinha há algum tempo, né? Além disso, as próximas moléculas que estão vindo, da mesma forma que o Indiflin revolucionou o mercado de doenças, né? Elas também vão fazer isso, né? Aí moléculas mais seguras, mais eficientes. Eu estou falando aqui de químico, mas pensando nessa estruturação de planta, preparar a planta para mudanças climáticas, né? Temperatura, seca. A Sumitomo também tem a linha de biorracionais, né? E aí quando eu falo biorracionais, não é uma caixinha só, né? Não é só o biológico, não é só o hormonal. Passa por isso, mas também tem metabólitos, tem fungos micorrízicos, né? Hoje a Sumitomo ela é referência mundial em fungos micorrízicos, né? E para quem fez agronomia, escutou muito o produtor falar de micorriza, produtores também, né? Já deve ter ouvido falar muito em micorriza. E o principal problema da micorriza é realmente estabilizar ela, né? A Sumitomo hoje tem um produto formulado com 4 micorrizas que se complementam em função de estresse climático. Uma é mais adaptada a frio, outra é mais adaptada a solo úmido. E a principal função das micorrizas é auxiliar na absorção de nutrientes pouco móveis, principalmente fósforo, que é caríssimo para o produtor, né? O produtor aqui nenhum vai falar que adubo é barato, né? Então ela busca otimizar esse uso dos nutrientes, principalmente fósforo, mas também auxilia na absorção de água, né? Pode aumentar em até 50 vezes a área de exploração da raiz. E aí, quando eu trago uma ferramenta para o produtor que auxilia na exploração de água, a gente passou por uma seca aí nos últimos dias, né? Choveu, tá chovendo bem agora, mas num contexto onde a gente cada vez mais tem mais incertezas do ponto de vista climático, essas ferramentas, sejam elas biológicas, hormonais ou outras que a Sumitomo tem, elas auxiliam o produtor a, de certa forma, passar com uma tranquilidade um pouco maior, né? Certo. Quando a gente fala, por exemplo, de hormônios, a gente tem muito bem focado o que os nossos hormônios entregam para o produtor, né? Tem hormônio que a gente aplica no período reprodutivo para estruturar a planta, fazer ela engalhar mais, ter mais nós, né? E, por consequência, uma produtividade maior, né? Mas a gente também sabe dos efeitos colaterais positivos que esse hormônio entrega em situações de estresse por calor, né? Então é um benefício extra que esse produto entrega para o produtor
e faz todo sentido na situação que a gente está hoje, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, podem, eu acho que é uma pergunta bem ampla, mas a Sumitomo, ela sempre focou nesse lado, tanto na preocupação do controle, aquilo que acontece do lado de fora da planta, vamos contextualizar assim, né, dentro da lavoura, mas do lado de fora da planta, e sempre focou na performance de forma simultânea, sempre foi assim? Essa é uma linha, talvez o maior desafio, Uhum. né? Mas ele é muito mais complexo que isso. Deixa eu tentar trazer um exemplo para você, né? O Scalea Max, né? A forma que ele é absorvido, que a planta processa ele para depois, né, atacar os fungos, né? Aquilo é uma reação dentro da planta, Sim, né? Tá gastando energia, é como se você tivesse um resfriado, você precisasse expulsar aquele vírus, exatamente. né? Você vai tomar medicação e você vai trabalhar. Isso. Um dos sintomas de tudo isso, né, é febre. Sim, faz parte. Quando você está nesse estado enfermo, né, o que acontece? Você está gastando energia tua para se recuperar. Correto? Exato. Olha que interessante. Você fica ali meio cambaleado, né? Né? E assim, como é a preocupação do desenvolvimento de um produto, né? O Scalea Max, se você aplicar ele ao lado de outros fungicidas na planta e fizer uma medição de temperatura da planta, ele é o que menos eleva a temperatura da planta. E a temperatura está diretamente relacionada ao gasto de energia. Com certeza. Se Você você tá gasta menos energia, você vai deslocar isso para o teu grão. Você produz mais. Uhum. É disso que a gente está falando. E é Legal. muito difícil levar esses conceitos para frente, porque assim, é uma conversa longa, é para tomar um café e ficar conversando muito tempo, porque assim, não é o produto e o fim da ferrugem, o conteúdo da ferrugem. É a parte fisiológica da planta. É uma preocupação simultânea, então, entre controle efetivo e alta performance, né? Digamos, da planta e do comportamento dela, né? Então, não é somente, vou controlar e causar desse jeito, igual acontece com alguns produtos que a gente sabe muito bem que efetuam controle, mas no final das contas, aquilo que acaba acontecendo de efeito rebote na planta acaba sendo muito maléfico, ou né? você fala, nossa, esse produto aqui paralisou a planta, ou a fito. Isso. Por que paralisou a fito? Nós vamos tentar entender um pouco mais, né? E olha que interessante, esse é um dado técnico comprovado por laboratório. Então, assim, o desenvolvimento das tecnologias, eles passam por isso, né? Como é que eu trago uma molécula nova que me ajuda a resolver um problema novo, que os problemas são mutantes. Cada ano você tem um problema novo, né? E como é que você estrutura essa planta de uma maneira que ela possa produzir mais? A gente tem um programa para cada cultura chamado Soja Mais, Milho Mais e Cana Mais. É um programa completo, né, de uso desses produtos, os biorracionais que a gente fala, né? Desde o tratamento de sementes até perto da colheita, para ajudar essa parte fisiológica da planta a ficar mais estruturada, mais resistente. Né? Então, assim, tentem entrar em contato com a nossa equipe para conhecer e ter essa conversa, porque ela é muito legal. Ela é muito diferente. Aproveitar, né, para o produtor, para a produtora que está nos acompanhando aqui, por favor, né, passe no stand da Sumitomo para poder conversar com o pessoal um pouquinho, ficar à disposição. E os técnicos também da Bela Agrícola estão aqui para poder tirar essas dúvidas também, né? O pessoal da Bela Agrícola também recebe a capacitação da Sumitomo Chemical dentro do complexo de produtos que ela consegue disponibilizar para o produtor, né? Então, assim, essa é um pouquinho da linha, né? Se você começar a olhar isso de um perfil que, além disso, você pode trabalhar esse conceito numa agricultura regenerativa, né? Hoje um produtor de cana e de etanol, se ele conseguir fazer alguns tratamentos biológicos e diminuir a pegada de carbono, ele tem acesso a barter, uma ferramenta financeira importante, com preço diferenciado, com valores diferenciados. Então, assim, é uma composição, sabe? Sim. É isso que é legal, você ter uma empresa que olha o todo na pesquisa, e não só o controle. O controle efetivo. Cara, muito legal. Pensando nesse lado da pesquisa, há tanto tempo que vocês vêm realizando esse trabalho, hoje a gente enfrenta situações, por exemplo, de estresse por estresse climático, né? Tanto por excesso de chuva quanto pela falta dela, né? O estresse hídrico. E a gente também enfrenta muitas situações, eu vejo muitos produtores sofrendo hoje com plantas daninhas de difícil controle, alguns pontos específicos, né? Doenças que vêm realmente causando algumas situações, por exemplo, mofo branco em algumas regiões aqui para o sul vem assolando isso para dentro das lavouras. Como que a Sumitomo vem se preparando, né? O que a Sumitomo vem pesquisando nesses últimos anos que a gente pode posicionar e dizer assim, ó, isso aqui está sendo pesquisado, esse é um ponto de atenção, isso aqui realmente é algo que a Sumitomo percebeu e já tem tempo que ela já está realizando essa pesquisa para poder estar entregando algo ao qual o produtor será beneficiado na ponta. Eu acho que tem um ponto aqui, né? Tem muita coisa que, infelizmente, acontece no Brasil primeiro, né? Mas tem coisa que a gente consegue olhar
para fora do Brasil e ver, né? Por exemplo, caruru. Caruru está entre as plantas daninhas mais importantes do mundo, né? Eu até brinco que o Brasil está um pouquinho atrasado nisso. E graças a Deus a gente está atrasado em função da gente ter uma qualidade de agricultura, manejo, mas é uma realidade que a gente tem hoje, principalmente no sul do Brasil. Quando a gente vai para o Cerrado, tem o Palmeri lá, né? Que é diferente do que a gente tem aqui no sul. E a Sumitomo, ela, além de ter já no passado uma molécula que hoje é uma das principais aliadas do produtor para o manejo de caruru, que é a flumioxazina, né? Que está no Zetamax, que vai estar no Zetamax Evo, que é o nosso lançamento. Falando em pré-emergente, né? A gente também está lançando uma molécula nova, o Impera, onde ele tem uma eficácia enorme em caruru, né? Caramba. E eu estou falando aqui em caruru, mas como eu disse no início, né? Você pode expandir isso para pé de galinha. Pé de galinha, a gente sabe que o produtor do Paraná, mesmo ele não tendo pé de galinha na área, se ele escuta falar em pé de galinha, ele já fica preocupado. Ele arrepia porque até um tempo atrás não era um bicho de 7 cabeças fazer controle dessa planta. Não era um bicho de 7 cabeças. Era só buva, né? Era só buva. Era buva e amargoso. Era o que você se preocupava. Agora, pé de galinha, aí eu tô vendo gente passando 3, 4 produtos de forma simultânea e não consegue resultado, cara. Qual que é a preocupação nossa, né? A gente tem lá os produtos para melhorar a saúde do solo e toda vez que eu tenho um problema igual um caruru, pé de galinha, um capim amargoso que apareça mais uma resistência aí, né? O que vai acontecer com esse sistema de plantio direto que a gente tem hoje? Provavelmente o cara vai trocar o custo do herbicida, porque já não está funcionando mais tão bem como você disse, pelo custo de uma grade, né? E aí você está economizando no curto prazo, mas está complicando para frente. Comprometendo. Então, assim, a Sumitomo como uma empresa que não olha só para o controle, ela vê que o Impera é uma ferramenta muito importante para o produtor que vai ter ou que já tem esse problema, né? Para realmente manter o sistema produtivo dele e ter aquela sustentabilidade do plantio direto, rotação de cultura e o mais importante, né? Ter a sustentabilidade financeira também no final, para ele conseguir levar alimento para a família dele e também para a população como um todo, né? Foi-se o tempo que o produtor ateava fogo para poder fazer controle, né? Então isso não acontece mais. Foi-se o tempo, né? Mas hoje vem sendo uma preocupação, porque o controle ele não consegue ser efetivo, né? A gente sabe muito bem que qualquer ferramenta que possa ser entregue ao produtor, ela não é, talvez, aí a bala de prata principal, mas ela faz parte da composição de um manejo mais completo para que você possa se preparar. E você... É interessante você estar trazendo, e assim, a gente tem que entender que a dinâmica de cultivos, ela não é uma coisa racional. Não. Esse ano chove cedo, ano que vem vai chover tarde. Exato. Esse ano você tem tempo para fazer uma boa dessecação, o ano que vem você não consegue. Você tem que fazer a dessecação e plantar. Não tem receita de bolo, né, então, como é que você vai trazendo um produto que pode se diferenciar nesse ponto, né? Esse produto, ele tem uma seletividade espetacular para a soja. Então, você pode aplicar e plantar no dia seguinte. Correto. No mesmo dia. E é interessante, assim... Plante e aplique. Se você vê os filmes gravados, né, que a gente faz... Aplique e plante. Perdão. Aplique e plante. Se você vê os filmes, né, a forma que ele transloca na planta é um negócio impressionante. Dá segurança para o produtor de aplicar que vai matar, né? Então, assim, é um pouco de tudo que você perguntou. Como é que vocês se preparam? Eu não posso pensar só no ativo. Eu tenho que pensar na formulação. A formulação faz uma grande diferença. Hoje, nenhum produtor faz uma aplicação única de um único produto. Ele mistura várias coisas no tanque. Cara, já vi... Se você não tiver uma formulação legal, vai flocular. Já vi situação de 10 produtos. Vai inativar. O balanço químico ali vai fazer com que uma molécula possa ter mais ou menos efetividade, que pode dar uma fito ou não controle. Né? Então, essa é uma linha forte de pesquisa. Tudo é cíclico. Quantos produtos a gente viu? Fungicidas na história que perderam o efeito. Nossa, vários. Então, você não pode estar pensando na soja dos próximos 5. Você tem que estar pensando na doença de 10 anos. Para frente. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente lançou o Scala faz 4, já está lançando o Pladis esse ano. Mais 2 anos eu lanço o Velera. E já tem mais 2 na fila. Então, assim, essa capacidade de inovar para dar opção, rotação para o produtor, é que vai ajudar ele. Então, assim, é tudo. É ambiente, é formulação, é o ativo, é a visão do problema que pode acontecer para o produtor daqui a 10 anos, para você começar a pensar num produto agora.
Então, esse é um pouquinho da história de sucesso dessa empresa que pesquisa ativos há 120 anos. Eu fico besta, como é que vocês conseguem, cara? Porque, de verdade, é um planejamento muito bem feito para que você consiga estar fazendo tudo isso de forma pontual, conseguindo acompanhar essas necessidades do produtor na ponta, né? E tem um ponto importante, né? O Luciano falou que a gente tem vários fungicidas vindo aí pela frente, mas a gente quer estar lá em 2030, lançando lá a quarta, quinta molécula de fungicida, e quer estar com o Scaliamax ainda como uma referência de mercado, né? Então, assim, não é só porque o produto ele é importante para a Sumitomo, mas é importante para o produtor rural, né? Quanto tempo demora para ser lançado um ativo que realmente faça diferença no manejo da soja, do milho, para o produtor, né? Então, assim... Não tem nem base de ideia. Eu até te falo, né? Com a Sumitomo vindo para o mercado, esse tempo vai demorar, vai encurtar um pouco. Que bom. Porque a gente tem muita coisa boa vindo pela frente, né? Não só do lado químico, mas também do lado biológico e hormonal, né? Então, a Sumitomo, ela realmente, ela não vem só com a ideia de produto. Ela vem com a ideia de solução, ética, comprometimento com o produtor. A gente está sempre buscando conscientizar os nossos parceiros, né? Tá junto com o produtor, não só para passar a dose do produto, mas sim falar, olha, o pé de galinha lá, controle ele um pouquinho mais cedo, né, que é mais fácil de controlar, você vai economizar produto, usa um pré-emergente, o pré-emergente você vai resolver muito dos seus problemas, usa esse pré-emergente é melhor do que aquele, então assim, realmente isso passa pelo DNA da empresa, como uma empresa que lá, há 120 anos atrás, começou a se preocupar com passivo ambiental e traz isso até hoje. Esse lado da agricultura regenerativa é um ponto que é muito forte para a Sumitomo também, né? É algo que ela presta muita atenção nisso e ela se dedica para isso também. E é interessante que não só a questão da agricultura regenerativa como um todo, né? Mas principalmente alguns segmentos específicos, né? Por exemplo, a Sumitomo, a gente tem uma grande participação no mercado de pastagens. Legal. Né? Estamos trazendo inovações para a pastagem também, porque a gente entende que essa é a área da agricultura brasileira que mais pode expandir, a integração agricultura-pecuária. E é um ponto de atenção que muitas empresas não se dedicam para poder estar desenvolvendo, tá trazendo inovações para esse setor. Né? E é uma oportunidade gigantesca pelo seguinte, o pecuarista, por natureza, não é a planta que ele está preocupado, ele está preocupado com a carne, com o boi. E a regeneração da agricultura passa pela planta, pelo pasto, né? Pela capacidade dele fazer uma sustentação do solo, rotacionar culturas. Então, assim, essa é uma linha nossa de agricultura regenerativa. Como eu estava falando para você, essa linha de biorracionais, ela tem um impacto ambiental gigantesco na pegada de carbono, né? Então, assim, é uma linha que nós vamos continuar não só fortalecendo, trazendo novos produtos, mas agregar para o produtor novas ferramentas. Então, isso é bom. como eu falei para você, um dos benefícios dessa redução da pegada de carbono para quem produz cana e milho para a produção de biocombustível é o Bartlett Bio. Mas você tem que comprovar que você reduziu a pegada de carbono. Toda a nossa linha do projeto Cana Mais, do programa Cana Mais, te ajuda nessa linha. Então, a gente está conseguindo trazer financiamentos, né, discutindo com bancos, financiamentos de crédito rural para poder aplicar no produtor que utilizar esses produtos e baixar a pegada de carbono. Então, faz parte dessa linha de agricultura regenerativa que a gente está trabalhando. Muito legal. Tem algum ponto outro de atenção que eu acabo esquecendo que você gostaria de comentar, Fabiano? Que você fala assim, cara, isso aqui é um ponto de atenção, eu acho que é um ponto-chave que a gente poderia comentar dentro de toda essa história que a Sumitomo vem construindo de força, de nome forte dentro do agronegócio, nesses 400 anos de existência e nessa parceria que vem existindo com a Bela Agrícola também. Eu acho que tem... Eu vou falar aqui de produtos, aí o Jaloto pode complementar algumas coisas aí, mas quando a gente... Hoje está muito na moda falar, né? Sustentabilidade, né? Se a gente pegar a Sumitomo, tem o Dipel, um produto de mais de 50 anos... um produto biológico para lagartas, tem mais de 50 anos, amplamente utilizado em várias culturas, né? Vai desde soja, milho, floresta, citros, café. Tem outros produtos, tem o Xentari, que veio complementar para Spodopteras, né? E tem outros produtos biológicos para pragas, para doenças, para nematóides, que inclusive já está no nosso portfólio. Um dos melhores produtos que tem, posso falar a nível global hoje, porque é utilizado no mundo inteiro
em todos os cultivos, né? Não só soja e milho, mas também outros cultivos, né? Então, assim, o produtor, ele pode esperar não só químicos defensivos mais eficientes e mais amigáveis, mas também como produtos biológicos, hormonais, que também sejam mais eficientes, que tragam mais segurança para ele, né? Que a gente, como é que a gente faz para fazer o produtor também utilizar produtos mais amigáveis, né? Eu tenho que entregar junto com esse produto a segurança que ele vai funcionar para o problema que ele tem, né? Então, a Sumitomo está muito preocupada com isso e está muito preparada para isso em função da história, né? Você imagina, mais de 50 anos vendendo o mesmo produto, lógico, teve evolução de formulação, a formulação do Dipel passou por uma reestruturação para ficar inertes, menos agressivos para o ambiente, né? Inclusive pode ser usado em cultivos orgânicos. Legal. Né? Então, assim, é uma melhoria contínua, consegue ser né? utilizado no orgânico, cara. Então, assim, a filosofia Kaizen, né? Melhoria contínua. A gente já tinha um produto bom, mas a gente está melhorando ele ano após ano. Assim como a gente traz algumas filosofias, né? Como Kaizen, a questão da cultura japonesa, né? De respeito, de ética. Isso é uma coisa que está muito enraizada na nossa empresa e como a gente trata o produtor e o nosso parceiro. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Acho que um ponto importante aqui é assim, a agricultura é mutante. Ela vai mudar cada ano de forma mais rápida e impactada por fatores que dificilmente você tem controle. O tempo todo. E nós vamos ter que estar preparados para isso. Então, assim, o que a gente tem tentado desenvolver são soluções para que o produtor, pelo menos, diminua o impacto e tente explorar ao máximo a capacidade produtiva e do trabalho dele. No final do dia, é o trabalho do produtor que está ali. E ele precisa, ele merece, né? Sol, chuva, ser recompensado por uma boa safra. A gente quer ajudar ele a passar por esse momento difícil, né? Que é do plantio até a colheita, talvez tentando reduzir alguns impactos não controláveis. Né? O ponto aqui, a gente tem que estar preparado para isso. Né? A gente tem que estar disposto a conversar sobre isso. E eu acho que, assim, o importante, de novo, a gente sempre agradece o espaço para contar essa história. Capaz. Porque, assim, chame a Sumitomo para conversar. Converse com a Sumitomo. Converse com a Sumitomo. Chama um especialista nosso de biorracionais para te contar um pouquinho como é que a gente pode te ajudar a proteger essa tua lavoura. Né? A gente quer contar com você essa história. Isso é legal. No final, cara, o sucesso é do produtor, a safra é dele. Eu fico muito feliz, Luciano e Fabiano, pela Bela Agrícola ter uma parceria tão forte com vocês assim, e por ter dentro dessa parceria, né, uma empresa com essa filosofia Kaizen que você comentou, né, Fabiano? Essa situação do sempre melhorar, né? Essa melhoria contínua. Isso é uma preocupação que toda empresa deveria ter, e é muito legal você ver isso ao longo de todo esse período que a Sumitomo vem construindo essa história, né? Então, é um legado que a Sumitomo escreve, já deixa esse legado digamos, de benefício para o produtor rural, para a agricultura, não somente brasileira, mas em nível mundo, né? Mas é lógico que a gente sempre se preocupa com aquilo que vai acontecer lá na frente, e poder contar com uma empresa que já tem anos de história, né, e tem tanta tradição assim no mercado é muito bom. Eu gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem final para o nosso amigo produtor, para a nossa amiga produtora, além do conversar com a Sumitomo, né? Tem algum ponto, alguma mensagem que vocês gostariam de deixar, só para a gente poder encerrar com chave de ouro essa conversa boa que a gente teve aqui hoje? Primeiro, eu queria parabenizar o produtor, né? Show, excelente. Ano após ano, o Jaloto já falou aqui, né? Cada ano é diferente e as diferenças têm se acentuado ano após ano, né? Seja seca, seja calor, custo de produção. Então, o produtor brasileiro, paranaense, realmente é um guerreiro, né? Demais. E muito do sucesso que ele tem passa pelas escolhas que ele faz, né? Seja de produto, seja de solução, seja de quem atende ele, né? No caso aqui, a gente está na Bela Agrícola, que é um parceiro aí consolidado do produtor rural. Então, a gente também quer estar presente nessa jornada de desafio do produtor, justamente para auxiliar ele, né? E boa safra para todos, que esse ano e os próximos sejam abençoados. Excelente. Luciano? Eu acho que tem que parabenizar pela resiliência. Eu acho que não existe um segmento de negócios da economia brasileira que tem que ter tanta resiliência, né? Ano após ano, com diferentes problemas. Então, primeiro eu queria parabenizar, desejar uma bela safra, igual o Fabiano falou, né? Literalmente uma bela safra, né, para todos. E assim, contem com a gente, né?
deem um espaço para a gente conhecer vocês também, para que vocês conheçam as nossas soluções, para a gente possa mostrar as nossas soluções para vocês. A gente está num círculo de grandes eventos, né? Começa agora a colheita de soja, todo tem evento. Plantio. Tem dia de campo nosso, tour. Então, assim, participem dos eventos que a gente tiver para conhecer um pouquinho dessas soluções, né? E, assim, tenho certeza que vocês têm um parceiro ao lado de vocês desenvolvendo soluções para tentar amenizar, se não conseguir corrigir todos os problemas, amenizar os problemas, Tá certo. para que vocês tenham muito sucesso na atividade de vocês. Show de bola. Luciano, muito obrigado pela presença de vocês, pela história. Eu Obrigado, fico muito Natan. feliz pela parceria construída entre a Sumitomo e a Bela Agrícola. Aguardo vocês num próximo Bela Safra, que a gente possa conversar mais um pouco aqui no BelaCast. E você, amigo produtor, amiga produtora que nos acompanhou aqui até agora, não sai daí que daqui a pouquinho a gente tem mais conteúdo, mais informação e mais parceiros para poder estar agregando na sua história, dentro da sua lavoura, aumentando a sua rentabilidade e promovendo melhorias para a sua lavoura, para a sua cultura, para o teu bolso, amigo produtor. Muito obrigado pela tua presença. Bela Safra 2025, minha casa é o campo.